O governo americano, representado pelo porta-voz Matthew Miller, expressou sua discordância em relação aos recentes comentários de Lula, que equiparou os ataques de Israel a Gaza ao Holocausto. Em uma coletiva de imprensa realizada no Departamento de Estado dos Estados Unidos, Miller foi questionado por um jornalista sobre a possibilidade desse assunto ser abordado durante a visita do secretário de Estado Antony Blinken ao Brasil. Já está aqui, inclusive. Sim, Aspas sim. para o Miller, obviamente nós discordamos desses comentários. Fomos bastante claros que não acreditamos que um genocídio ocorreu em Gaza. Queremos ver o conflito encerrado quando for possível. Queremos ver o aumento da ajuda humanitária para civis em Gaza, mas não concordamos com esses comentários. Não, não, o que acontece, assim, é óbvio, né? O Brasil, ele é o player geopolítico mais importante da América Latina, né? Então, Uhum. assim, ah, toda essa fala do Lula em relação a Israel e tudo mais e tal, ela é o quê? É uma aproximação, né, da nossa política internacional com a turma com quem o Lula gosta de andar, né? Uhum. Que é a escória da ditadura mundial. Então, assim, a gente está transformando a nossa política internacional numa espécie de Irã do Sul. Então, assim, é uma aproximação dos discursos do Irã, da Venezuela, da Nicarágua, é, da Líbia, né, desses países que estão intimamente ligados aí ao terrorismo, da própria China, que tem, enfim, uma posição um pouco mais discreta que a do Lula, mas que não discorda. E no final das contas, o Antony Blinken, ele sabe muito bem, né, que isso tem a ver com um alinhamento de discurso dentro do Foro de São Paulo e que o Foro de São Paulo ele é um puxadinho da nova Rota da Seda. Né? Falando em puxadinho, né, é isso aí, ele é uma espécie de puxadinho da nova Rota da Seda. Ou seja, o Foro de São Paulo ele tem que ser entendido dentro do esquema russo-chinês, né, de mundo multipolar e tudo mais, ele é parte dessa situação. O Antony Blinken, ele é o presidente dos Estados Unidos de fato. Na prática, é ele quem toma as decisões, quem conduz a política americana, porque o Biden, obviamente, ele não tem mais condições mentais de amarrar os próprios sapatos, quem dirá de governar um país. E o Antony Blinken, ele é uma espécie de braço direito do Obama, ele é o chefe do que é conhecido ali dentro de Washington como o pessoal do Obama. Então, essa administração do Biden, ela vai ter todas as características de uma administração do Obama, só que existem situações diferentes. O Obama ele ainda estava ali em um período onde os Estados Unidos ainda se posicionavam um pouco como polícia do mundo. Uhum. Isso vem mudando, os Estados Unidos percebem que isso enfim, eu quero pegar esse tema e falar um pouco mais sobre ele no show do Brás, para ter mais tempo para falar sobre isso. Mas uma série de mudanças dentro da economia americana, uma série de percepções de como isso gerou prejuízo para os americanos, vem mudando essa posição tanto dentro de democrata, tanto dentro dos democratas quanto dos republicanos, da direita e da esquerda americana, em relação aos Estados Unidos não continuarem se posicionando como polícia do mundo. Né? Mas agora a questão é que o Brasil é um problema estratégico. O Brasil é tipo assim, é uma pica que nós temos que resolver. Porque você tem a Venezuela ligada ao governo Lula, você tem a questão do Esequibo, que é de interesse direto dos Estados Unidos, e você tem essa ligação do Brasil com narcotraficantes, com ditaduras, com pessoas que são de fato um problema direto dentro da política pública americana. De outra maneira também, os Estados Unidos, como parceiro estratégico de Israel, têm que cobrar, né? Então existe uma coisa meio pro forma nisso também. Né? Não pense assim, o Blinken está ali falando assim, não, eu tenho que ir lá agora resolver este problema e tudo mais. Tem um pouco disso, mas tem uma coisa meio pro forma como parceiro estratégico de Israel. Tá? Provavelmente os Estados Unidos eles estão tentando ganhar capital político resolvendo a situação de Israel. Porque essa situação toda, a gente só sabe que essa situação agora em Israel só aconteceu porque os pactos de Abraão, que foram aqueles acordos fechados pelo Trump, foram todos desfeitos durante o governo Biden, e o governo Biden achou legal mesmo que a coisa se desfizesse para o circo pegar fogo, para ele ganhar dinheiro vendendo extintores, saindo como o mocinho que apagou o fogo do circo, não é? O cara que salvou, o herói que apagou o incêndio. Mas é um incêndio que, de certa maneira, foi ele mesmo quem provocou,
né, ao mandar para as cucuias a política internacional que o Trump vinha conduzindo com sucesso. Então a gente chegou assim no ponto onde quase um problema que era insolucionável, que era a relação da Arábia Saudita com o terrorismo internacional e com Israel, quase foi resolvido durante o Trump, né? E essa situação agora em Israel paralisou. Né? A Arábia Saudita estava para assinar um acordo reconhecendo a existência do Estado de Israel, né? E isso seria uma espécie de quase que resolução, de fato, dos problemas do Oriente Médio, porque sem o apoio da Arábia Saudita, o terrorismo do Hamas se tornaria uma coisa que ia minguar, ia murchar. Provavelmente o Hamas ia ser absorvido por outros grupos, ou ia ser absorvido por outros grupos terroristas menores, talvez financiados ali pela Rússia e pela China, financiados pelo Irã, mas a grana mesmo que vinha da Arábia Saudita ia cessar. E o apoio, a Arábia Saudita é uma espécie do Godfather, do padrinho ali dentro dos países islâmicos, né? Dentro da Liga Árabe, dentro, enfim, de toda a estrutura, não só política, mas dentro da estrutura religiosa também do mundo muçulmano. A palavra da Arábia Saudita tem um peso muito grande. Então a Arábia Saudita, quer dizer, o Trump já tinha conseguido retirar o apoio do Hamas, do Marrocos, do Bahrein, de outros países politicamente importantes dentro do Oriente Médio, tá? E conseguido fazer com que esses países tivessem relações reconhecidas com Israel. Isso foi um avanço imenso, isso já mingou muito o Hamas. E na prática, a Arábia Saudita já não financiava mais o Fatah com a ascensão do novo primeiro-ministro, o príncipe Bin Salman. Isso ia se concretizar com o reconhecimento do Estado de Israel. Essa é a gênese do problema todo. Então, o não reconhecimento da legitimidade da luta do Hamas, o reconhecimento do Estado de Israel é um golpe na esquerda do mundo inteiro, que sempre utilizou esse discurso, essa visão, essa narrativa, essa falsa narrativa marxista da história do problema do Oriente Médio, colocando Israel ali como o explorador e o palestino como o explorado. Enfim, a historiografia da Palestina, que sempre foi falsificada pela esquerda, pelos intelectuais da esquerda do mundo inteiro. É uma joia na coroa da esquerda que a esquerda vai perder. Então é necessária a manutenção desse discurso por questões financeiras, por questões ideológicas, por questões políticas. São vários fatores. E o Lula, obviamente, não tem dó de Palestina. Você acha que o Lula mesmo está preocupado com as criancinhas palestinas e tudo mais e tal? Entendeu? O Lula ele nem entende, na verdade, direito a gênese desse conflito. Mas o Lula entende que ele precisa manter o discurso que a esquerda sempre manteve. Só que o Lula ele chegou num ponto que ele não vai mais continuar com essas papas na língua, com meias palavras e tal. Ele escancarou de vez uma coisa que todo mundo sabe, menos a comunidade judaica liberal brasileira, menos o pessoal da Conib, né? A turma do Luciano Huck, do Henry Sobel, que é o seguinte, né? A esquerda é antissemita. A esquerda é antissemita por essência, por natureza, em toda a sua história. A esquerda é antissemita. A esquerda é anti-judaica, a esquerda é anti-Israel. E aí você tem toda aquela beautiful people ali de Higienópolis e da comunidade judaica carioca, toda a beautiful people da Conib, da Confederação Israelita Brasileira, que apoiou abertamente a esquerda, sei lá, desde sempre, né? Junto com o Dom Arns, lá estava o Henry Sobel o tempo inteiro na gênese do PT. Luciano Huck, figuraça, super apoiador da Conib e tudo mais e tal, que adora bater no peito, lembrar que ele é judeu quando, né, tem que falar em algum assunto político. Mas quando ele vai fazer propaganda de linguiça de porco para Perdigão para embolsar um cash, ele esquece que ele é judeu. Ele adora ir lá e passar um pano pro PT, mas tal. Agora ele tá assim, não sei o que, não concordo, bibibi, bababá. Cara, vocês ajudaram a eleger essa gente. Então, assim, no final das contas, só tem duas situações, né? Ou a Conib é de fato uma putinha da esquerda, ou eles são burros pra caramba. Não tem um meio termo em relação a essa situação da comunidade judaica liberal, digamos assim. E eu estou falando liberal no sentido do judaísmo liberal, não liberal no sentido político, com a relação deles com a esquerda no mundo inteiro. Porque nos Estados Unidos é essa mesma relação doente, né, da comunidade judaica liberal com os democratas. Na Europa é a mesma relação deles com os partidos socialistas.
né? E aí, quando acontece uma coisa dessa, quando vem um esquerdista falar o que todo mundo sabe, que a esquerda é anti-Israel, aí ficam assim, acho que isso aí foram longe demais. Mas eles esquecem, a primeira grana que pingar do governo e tudo mais e tal, vão esquecer. Agora, essa posição do Lula, ela tem problemas práticos para a gente. Os problemas mais imediatos, mais práticos que elas trazem é o seguinte: é todo o regresso, é toda a perda dos avanços que nós tivemos nas relações internacionais do Brasil, principalmente no início do governo Bolsonaro, com a condução da política internacional pelo Ernesto Araújo. O Brasil, junto com o Japão, foi o país que mais teve mandatos rotativos no Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança tem as cadeiras fixas e tem as cadeiras com mandatos de 2 anos. O Brasil e o Japão eram os países que já tiveram o maior número de mandatos, 16 ou 17, se eu não me engano, mandatos de 2 anos no Conselho de Segurança da ONU. E existia então uma conversa ali, um acordo de bastidores que estava rolando, isso ali em 2019, 2020, início de 2021, para que o Brasil e o Japão, e eles estavam conseguindo angariar apoio de outros países importantes, para que as cadeiras do Brasil e do Japão no Conselho de Segurança se tornassem permanentes. O Brasil tem uma história longa de protagonismo dentro da ONU, de bons. Aliás, a própria reunião da ONU, a sessão da ONU que fundou o Estado de Israel, foi presidida pelo Oswaldo Aranha, que era brasileiro. E é muito normal você encontrar ruas com o nome do Oswaldo Aranha em Israel. Então o Brasil tem tradicionalmente uma relação positiva com Israel e tinha essa relação positiva dentro da comunidade internacional, no qual a gente estava deixando daquela posição de anão diplomático ou de um país diplomaticamente neutro ou insignificante para um país com um protagonismo na diplomacia internacional. A gente ia ter, muito provavelmente, se as coisas continuassem, né, naquela toada, a gente teria pelo menos uma cadeira fixa no Conselho de Segurança da ONU, o que é algo de extrema importância nas nossas relações exteriores. Isso foi jogado por água abaixo por 2 etapas. A culpa não é só do Lula. Sim. Primeiro, quando o Jair Bolsonaro cedeu às pressões da China e tirou o Ernesto Araújo, ele já deu uma cagada nisso. E agora, obviamente, tudo isso foi desfeito, não só isso, mas assim, nós fomos praticamente desconvidados da OCDE. Né? Agora nós fomos. A gente deixou de ser um anão diplomático. Né? Porque o anão diplomático é assim, você não tem importância nenhuma. A gente deu a volta, fez o loop. A gente deixou de ser anão diplomático e a gente passou a andar agora com a turma dos vilões diplomáticos. Uau. Então a gente saiu de um quase protagonismo diplomático, regredimos para um anão diplomático, agora a gente virou vilão diplomático. Porque agora a gente não é insignificante, a gente é pior do que insignificante. A gente anda com a turma do mal. Agora a gente anda com Venezuela, com o Irã, a gente anda com essa turma que é o, assim, né? Quando você vai fazer uma história em quadrinho que é desenhar uma liga de vilões, você desenha a turma do Lula. Né? Que é onde ele quis colocar a posição. Que é onde ele quis colocar. Então, assim, essa é a nossa. Essa fala do Lula é uma espécie assim de ponto final, é o ponto que marca de fato essa virada nas relações exteriores do Brasil. E eu acho muito difícil que isso seja desfeito brevemente. Não acredito que o Lula vá pedir desculpas, vai voltar atrás e tudo mais. Nem parece ser a intenção. Não é. O comprometimento ideológico mesmo, o comprometimento ideológico não só do Lula, mas de toda a esquerda, do PT, do Foro de São Paulo, de fato, é com essa, digamos, com essa turma do mal. É de fato com essas ditaduras, é com a escória da política internacional. Então nós deixamos em pouco tempo de ser um país que quase teve uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU e quase foi membro da OCDE, para ser um país que agora, enfim, chama judeu de nazista e que apoia Palestina, apoia terrorista e apoia narcotraficante. Que retrato bonito, Brás. Muito empolgante. Essa é a situação real, né? E é óbvio que para os Estados Unidos é muito preocupante que o maior player geopolítico da América Latina esteja conduzindo as suas relações diplomáticas dessa maneira. Então isso justifica, obviamente, também, né, essa tentativa de ação política aí do Blinken, que talvez possa, digamos assim, pôr uns panos quentes na situação.